Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação imensa, professora Érica, né, ter você aqui como nossa professora aqui no curso de Filosofia da UVA e, sobretudo, nesse nosso evento, que é o segundo encontro de filosofia, o segundo encontro nacional de filosofia da técnica e educação. Então, eu gostaria de apresentar a professora Érica, dizendo que ela é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, em regime de cotutela com a Universidade de Lisboa. Ela possui mestrado e graduação em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, tem experiência docente no ensino médio e superior, nas áreas de ética, política, filosofia da educação, direitos humanos, antropologia, bioética, metodologia da pesquisa, participa de grupos de pesquisa em ética e filosofia política. Atualmente, atua principalmente com os seguintes temas: ética fundamental e aplicada. E, atualmente, também, ela está professora do curso de Filosofia da UVA. Seja bem-vindo, professora Érica. É uma satisfação imensa poder contar com a sua colaboração nesse momento para a nossa formação e a formação dos nossos participantes do evento. Boa palestra. Obrigada, professor Hermínio. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deu certo aí? Pronto. Deu certo, né? Ainda não, Érica. Agora sim. Então, a minha proposta de oficina, gente, é um pouquinho diferente da proposta anterior, porque como eu fiquei com a temática que, para mim, é bastante, digamos assim, tem um lastro muito grande para a gente comentar, né, que é o ensino de filosofia como produção de espaços de resistência à ética e à reflexão para enfrentar a servidão. Então, eu sou uma pesquisadora de Spinoza. Então, eu trabalho com Spinoza e eu trabalho com essa temática da servidão. E é essa temática que eu quero refletir sobre ela, colocando o aspecto da servidão com a relação ao ensino de filosofia. E o desafio do ensino de filosofia para que a gente possa se libertar dessa servidão, ou pelo menos não entrar totalmente nela, né, para que a gente possa combater a ignorância. Né? Então, eu vejo o ensino de filosofia como uma possibilidade muito grande, efetiva e real, factível, da gente conseguir combater a ignorância. Né? Então, nesse aspecto, eu sou um pouco iluminista. Eu tenho essa ousadia de querer que a filosofia ela nos ajude a pensar o mundo de uma forma diferente. Então, eu vou apresentar essa proposta para vocês, eu vou apresentar como é que eu percebo a filosofia no contexto da educação, no contexto educacional, e depois a gente vai fazer, eu vou colocar uns pontos de reflexão sobre isso. Também vou falar sobre essa questão da servidão, né? Como é que é pensada a servidão no contexto da ética de Spinoza, que é a obra magna dele, que é o objeto da minha pesquisa. Então, eu aproveito para a gente levantar essas discussões aqui, né, essas temáticas. A gente vai falar também de outros autores, mas, assim, o foco maior da minha discussão é essa questão da servidão no contexto da ética de Spinoza e das outras obras deles também. É, né? Bom que eu apresento a vocês também um pouquinho do universo spinozista, para quem ainda não conhece totalmente, quem ainda não está inteiramente, né? De repente, eu sempre nas minhas falas, eu sempre conquisto os admiradores. Eu não sou proselitista, mas, de qualquer maneira, parece que eu consigo, eu não sei se é porque é uma temática que eu sou apaixonada por ela, de qualquer maneira, quem sabe eu consigo, pelo menos, estimular, e como a Roberta falou, que eu gostava de falar de Spinoza, né, que eu levantava essas discussões sobre Spinoza, e eu levanto mesmo, gente.
Então, eu vou explicar para vocês como é que eu percebo esse ensino da filosofia. Como é que o ensino da filosofia nos faz, nos propicia, né, a criação de um espaço onde a gente consiga construir lastros contra essa servidão que ela está constantemente à nossa espreita. Né, as formas de controle, as formas de subserviência, né, tudo isso que está sempre nos espreitando. Né? E de onde é que vem isso? Né? Eu vou apresentar isso para vocês. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, gente, que eu acho emblemático, porque eu vou explicar o motivo desse slide e dessa janela quebrada. Quando eu me vi numa sala de aula, sem saber que conteúdo que eu ia trabalhar no ensino médio, sem planejamento, sem nada, né? Quando eu me vi nessa situação, eu pensei num livrinho que eu tinha lido que falava sobre o que é filosofia, e fazia uma analogia com uma janela quebrada. Então, compreender filosofia é compreender o mundo com a janela quebrada, é compreender o mundo sem aquele vidro, é compreender o mundo como ele é de fato. Isso me chamou muita atenção quando eu li esse livrinho. E por isso que eu coloquei essa gravura aí. O ato de filosofar, para mim, é quebrar essas janelas, né? Essas janelas que nos impedem de ver a realidade como ela é. Né? Que nos traz o obscurantismo, que nos traz o medo, que nos traz a superstição. Né? Então, são essas janelas que precisam ser quebradas. E a filosofia, ela pode contribuir muito. Eu não digo que ela seja a única, porque aí eu seria muito pretensiosa, mas eu digo que ela tem uma contribuição muito grande, porque ela nos reporta a uma reflexão, digamos, uma reflexão profunda, né? Que vai lá na raiz das coisas. Né? Não é aquela coisa rasa, mas algo mais profundo, algo que quer encontrar os porquês das coisas. Né? Então, por isso que eu coloquei essa primeira gravura aí da janela quebrada. Então, falar um pouquinho da educação. Né? No capítulo 9 do apêndice, da parte 4 da Ética do Spinoza defende que o homem, conduzido pela razão, demonstra o quanto vale por seu engenho e arte, educando os demais para que vivam sob o império de sua própria razão. Então, lá na parte 4 da Ética, o Spinoza já defende a importância da condução do homem pela razão. Lógico, ele era um racionalista, a gente não precisa também levar eu digo que a gente pode sempre separar um pouco o joio do trigo, né? Não precisa levar também às últimas consequências, mas eu diria que essa razão que ele está falando aí está muito relacionada com a questão do conhecimento, com a questão da reflexão, com a questão da educação. Então, a educação, ela se apresenta como elemento capaz de conduzir o homem à liberdade e ao gozo da vida racional. O educador é ali estimado entre os homens conduzidos pela razão, como aquele que apresenta o maior valor e o maior grau possível de conhecimento. Então, o educador tem esse papel, né? Tem esse papel de estimular, de convidar. Eu sempre digo assim, é um convite que a gente faz, é um estímulo constante que a gente faz ao conhecimento. Né, e a luta contra a ignorância, né, o quanto as batalhas que a gente trava, né, contra a ignorância, contra a servidão. E agora, mais do que nunca, a nossa realidade, ela se apresenta de uma forma absolutamente, digamos assim, absurda, né, usando aí um conceito bem assim, bem aumentando mesmo, bem superlativo. É absurdo mesmo, né? Porque estamos, como foi visto na oficina anterior, filosofia fica essa luta que o país, né, essa luta que os governantes têm de tirar a filosofia do currículo, coloca no currículo, tira do currículo. Gente, isso é um absurdo. Para mim, isso na época que eu estava fazendo minha graduação,
foi colocado, ok, era uma disciplina obrigatória, fazia parte, né, do currículo. Aí depois foi tirado de novo do currículo. Agora está quase como uma optativa no currículo. Então, tudo isso gera na gente uma confusão muito grande, né? A gente fica... E agora, o que eu faço? É obrigatório? Quer dizer, isso causa uma confusão para os alunos dos cursos de filosofia. Os alunos ficam confusos. Às vezes eles me procuram e me perguntam isso. Será que eu vou ter campo para trabalhar? Será que eu vou ter campo para atuar? Então, gente, a boa notícia é que nenhum conhecimento fica perdido. Todo conhecimento, segundo Spinoza, nos ajuda a enfrentar todos os desafios que se apresentam na sociedade, que se apresentam para nós, os próprios desafios existenciais. Então, a educação, embora apareça na ética de Spinoza como um elemento que conduz o homem a viver sob o império da própria razão, ela pode também, segundo esse filósofo, acentuar a servidão, tanto no campo ético quanto no campo político. Então, esse é um ponto importante para que a gente possa entender que a educação, ela pode ser uma educação a nível, né, do Paulo Freire, né, uma educação transformadora, como o Paulo Freire pregava, uma educação comprometida, né, com a sociedade, comprometida com as diferenças, comprometida com a diversidade, respeitando as culturas, respeitando as singularidades dos povos, né? Ela pode ser esse modelo de educação, como ela pode ser também uma educação altamente alienante, né? Que aliena, que aprisiona, né? Que impede as pessoas de enxergarem além, que ideológica, né? Que tem posições ideológicas muito arraigadas, né? Muito duras, muito difíceis de transpor. Ela também pode ser esse modelo de educação, né? Então, a razão é que ela vai, segundo o Spinoza, né, ela vai nos dando os meios, né, da gente encontrar, de fazer essa diferença, de separar, né, de conseguir encontrar essa educação. Mas como é que a gente pode fazer, gente, essa educação que seja contrária à servidão, essa educação que nos ajude a sair da servidão, ou pelo menos a não estar completamente imerso à servidão. A ética e a reflexão. Esses dois pontos são fundamentais para que a gente possa, né, dentro do ensino de filosofia, trabalhar, né, de forma a encontrar os meios de escapar essa servidão, né? Essas duas dimensões, elas são indispensáveis para a formação daqueles que se propõem educadores, visto que toda prática pedagógica está permeada por valores, crenças e estereótipos que, sob muitos aspectos, podem determinar ou reforçar formas de pensar e agir limitadoras da nossa experiência do presente. Nesse caso, lidar com os processos formativos põe-nos desafios que vão além da mera exigência do domínio de conteúdos e técnicas de ensino, mas requer, como afirma Adorno, uma autorreflexão crítica, né, capaz de contrapor-se à ausência de consciência a respeito do que somos, do que fazemos, do como fazemos e do para que fazemos em nossas práticas educativas. Então, se a gente não para, gente, se a gente não reflete como é minha prática educativa, como é que eu me coloco dentro da sala de aula, como é que eu trabalho, eu exerço o meu ofício sem pensar, sem me comprometer, né? Será que eu estou comprometida de fato com o conhecimento, com a reflexão, com a ética? Ou será que eu estou comprometida apenas com o aspecto profissional de fazer meu trabalho, ganhar meu dinheiro e ponto final? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem que buscar essa prática pedagógica que seja permeada por valores. Não adianta a gente trabalhar, buscar uma prática pedagógica que não observe, né, que não respeite as diferenças, que não estimule a reflexão. E mais, gente,
que não condene os preconceitos. É muito importante. A filosofia ela nos ajuda muito a pensar sobre isso. A ética ela nos ajuda muito a pensar sobre isso. O respeito às crenças, o respeito à diversidade, o respeito aos valores, o respeito às diferenças das pessoas, o respeito à cultura das pessoas. Então, eu acho isso de uma riqueza fabulosa. Então, uma sala de aula que você vê que é altamente heterogênea, né, com pessoas de diversos crenças diferentes, de diversas histórias de vida diferentes, né, cada pessoa daquela ali tem muito a contribuir. Cada pessoa daquela ali tem que ser respeitada dentro do seu universo, dentro da sua particularidade. Então, um ensino que não se preocupe com isso, né, em respeitar essas particularidades, em respeitar essa diversidade, é bastante preocupante. Então, nesse caso, quando o próprio Adorno fala, né, uma autorreflexão crítica capaz de contrapor-se à ausência de consciência a respeito do que somos. Então, se a gente não para e pensa o que nós estamos fazendo, que tipo de professor nós somos, o que nós estamos fazendo em sala de aula, o que nós estamos ensinando em sala de aula, o que nós estamos aprendendo em sala de aula, do que fazemos e como fazemos e do para que fazemos em nossas práticas educativas. Então, é muito importante esse ponto, que a gente possa fazer essa reflexão, né, antes de qualquer coisa, né? Eu acho que antes de pensar o ensino de filosofia, é importante que a gente pense o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo isso. Para que a gente possa chegar aqui no ensino de filosofia. O ensino de filosofia, ele busca oferecer um aporte teórico, né, para a compreensão de diversos aspectos, por meio de recortes e categorias próprias de análise, sem perder de vista a organização do sistema educacional em que está inserido, em suas múltiplas relações. Então, todo o nosso ensino de filosofia, ele está inserido num sistema educacional, né, onde tem os parâmetros, né, que a gente tem que seguir, e pelo menos deveria seguir, e isso a gente não pode afastar desse ensino. Agora, a forma como a gente ensina, eu sempre digo assim, ok, o conteúdo é aquele ali, que tem que ser trabalhado. Mas e a forma que eu trabalho aquele conteúdo é que é o grande diferencial. A maneira, se eu vou trabalhar aquele conteúdo de forma reflexiva, estimulando o pensamento, estimulando a crítica, né, estimulando o debate, estimulando que os alunos possam pensar por si mesmos, porque é terrível você ficar o tempo todo em sala de aula sendo só reprodutor, né, de conteúdos e mais. O tempo todo tentando buscar seguidores. Parece até que a gente está no Instagram atrás de seguidores, né? Buscando como se aquilo ali fosse rede social. Não, aquilo ali não é rede social. Aquilo ali é o estímulo constante a que o aluno possa pensar por ele mesmo, né? Que ele tenha capacidade de análise, capacidade de crítica, né? Então, esse é o sonho do nosso ensino de filosofia, né? Conhecer as matrizes filosóficas pertinentes a cada período histórico, investigar as concepções de homem, de sociedade e de natureza correspondentes a cada matriz, para conhecer a concepção de educação delas derivada. Então, a gente precisa conhecer essas concepções, precisa conhecer essas matrizes, né, para que a gente possa saber qual conteúdo que a gente vai efetivamente trabalhar em sala de aula. Ter acesso às ferramentas filosóficas que contribuem para a discussão acerca das questões educacionais. Então, são pontos muito relevantes que a gente precisa ter, essas ferramentas filosóficas. Aí a gente esbarra em cima de outras questões, como, por exemplo, a própria formação, né? Mas a gente vai tratar disso mais adiante. Um determinado ensino de filosofia pode ser a atualização nos corpos dessa anunciação da possibilidade de resistência, né, como uma reexistência, da criação de mundos novos, de novos mundos,
um determinado ensino de filosofia que seja acontecimento, ou seja, que transforme as subjetividades porque faça mudar o jeito de sentir, não sendo mais suportável aquilo que suportávamos. Então, ele interrompe, ele não é uma mera reprodução, né, daquilo que nós aprendemos em sala de aula. Nós não devemos reproduzir isso, mas nós devemos o quê? Colocar, mudar esse jeito, né, atuar diante daquele conhecimento para que ele possa ser, de fato, um conhecimento transformador, multiplicador, canalizador, né? E o papel do professor de filosofia? Então, a gente fica sempre nessa dúvida. Ok, o ensino de filosofia teria... Esses aqui são pressupostos, né? São parâmetros que deveriam nortear, né, o ensino de filosofia. Ok, mas e o professor de filosofia? Como é que ele é? Como é que ele se comporta? Eu estou expondo esses pontos, gente, para depois a gente começar a levantar o debate, levantar as questões, né? As propostas que eu vou fazer aqui para vocês no final, para que a gente possa refletir sobre essa temática, aprofundar essa temática. Então, o professor de filosofia, ele não é um transmissor, né, como nós já falamos. É necessário refletir sobre as práticas pedagógicas constitutivas do ato de ensinar, para que o ato filosófico seja eficaz e interpele e envolva os que os praticam. Então, esse é um dos pontos fundamentais. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, né, de nós, professores de filosofia, pelo menos eu tive essa grande dificuldade, foram essas práticas pedagógicas. Aí, que práticas são essas? A gente não aprende muito isso em sala de aula, a gente não aprende isso na teoria. Essas práticas pedagógicas, na grande maioria das vezes, nós vamos aprendendo em sala de aula, nós vamos aprendendo na prática docente, no dia a dia, no contato, no convívio, no desafio, que é você ensinar filosofia, por exemplo, no ensino médio. Eu já peguei turma de ensino fundamental, turma de 7º ano, de 8º ano, que aí nessa época ainda tinha filosofia no ensino fundamental. Então, para mim, foi assim, extremamente desafiador, né, trabalhar com filosofia para séries, para crianças praticamente. Não era nem para adolescentes, era para crianças mesmo. Então, foi extremamente desafiador. Encontrar alguma prática pedagógica que eu pudesse envolver os alunos, né, que estavam ali em sala de aula, que eu pudesse estimular os alunos, desafiar, porque criança criança é muito curiosa, e ele gosta de coisa que estimula a curiosidade dela. Então, eu ficava sempre pensando nessas práticas, e eu encontrava dificuldade, porque eu não encontrava isso, orientação para isso. Tinha que ser meio que na base né, da tentativa e do acerto e do erro. Então, eu tinha que ir tentando até ver o que funcionava ali com determinada turma. E às vezes funcionava com a turma e não funcionava com a outra. Às vezes o que eu fazia com a turma dava certo e com outra não dava. Então, a importância da boa formação do professor pesquisador, é outro ponto muito relevante, né? Então, os cursos, né, de graduação, hoje eles estão muito preocupados com isso, por isso que eles estão revendo os seus currículos, as suas bases curriculares, né, exatamente para isso, para poder melhorar cada vez mais essa formação do professor. Um professor de filosofia que ele é bem formado, claro que ele vai enfrentar muitas dificuldades, mas ele vai ter pelo menos uma segurança. Ele vai ter pelo menos uma segurança. Agora, perdão, o professor pesquisador. Nós somos eternos pesquisadores, né? Nós nunca paramos de pesquisar. O desafio da pesquisa é constante. Então, a carreira docente, ela está intrinsecamente ligada à pesquisa. Não tem como fugir desse horizonte da pesquisa. Ora, aí vem uma outra questão. Como é que eu ensino, gente? Como ensinar? Um dos primeiros pontos, né, mais importantes é ter cuidado com a instrumentalização da filosofia. Eu tenho muito medo da instrumentalização na filosofia. Quando a mesma serve ao propósito de ensinar o que se deve fazer,
não é manual de autoajuda, gente. Então, eu digo assim, uma vez eu fui para uma turma, e um aluno falou, uma turma de filosofia, numa outra instituição que eu trabalhava, e o aluno falou que tinha escolhido o curso de filosofia para se conhecer melhor, porque ele tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. Aí eu disse, ué, por que você escolheu esse curso? Por que não outro? Por que filosofia? Ah, professora, porque filosofia me ajuda a pensar sobre as minhas questões. Aí eu disse, ué, mas aí não seria melhor uma terapia? Não seria mais aconselhável, né, um psicólogo que pudesse lhe orientar? Mas por que você fazer uma graduação se você podia estar num psicólogo que ia lhe ajudar a pensar acerca de você, acerca do mundo, a pensar essas questões existenciais, e não um curso de filosofia? Porque aqui você não vai encontrar essas respostas aí que você está procurando, não. Talvez você saia com mais perguntas. Aí o aluno ficou meio frustrado, assim, meio decepcionado. Eu fiquei até com medo, né, de estar tirando todo o entusiasmo do aluno, de estar frustrando o aluno, mas eu tive que falar aquilo, né? Então, essa instrumentalização, o que se deve fazer? Usar a filosofia para ensinar a fazer? De forma nenhuma. É muito complicado, como mediação de aspectos socioculturais. Ensinar a filosofia implica otimizar os interesses que os alunos apresentam, construindo pontes de significado. Esse ponto eu acho muito importante, essas pontes de significado, né? Otimizar, buscar, ok, eu estou trabalhando uma determinada temática, o aluno tem um interesse por aquele tema, então vamos otimizar isso, né? Vamos estimular isso, né? E vamos buscar autores, dar dicas, né? Como é que aquele aluno pode trabalhar aquele assunto, como é que ele pode pesquisar sobre aquilo ali, né? Então, a gente pode fazer isso, né? E dentro da sala de aula, né? Fazendo essas pontes entre esse conhecimento, né? E o aluno, ajudando a construir essas pontes. Então, um ponto, eu vou finalizar aqui essa primeira parte, né, da minha fala, dessa oficina, com um texto do Bertolt Brecht, que eu acho muito bacana, que ele diz assim, nada é impossível de mudar. Quando ele fala, desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito, como coisa natural. Pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, eu penso que o ensino de filosofia, ele deve estimular a uma mudança, a uma transformação, ele deve construir essas pontes que faz com que o aluno encontre esse próprio caminho dele, sem ele ficar tentando guiar o aluno. O professor de filosofia jamais pode ficar guiando. Ele pode dar uma orientação, ele pode estimular, porque se ele estiver guiando, ele já vai estar fazendo o quê? Um tipo de ensino de filosofia que estimula a servidão. E o ensino de filosofia que nos ajuda a sair da servidão é aquele que nos estimula a pensar por conta própria. E jamais que nos engessa, jamais que tenta mostrar qual é o caminho, onde é que eu devo, o que é que eu devo seguir, certo? Então, aqui a gente está finalizando essa primeira parte do ensino de filosofia, de como ensinar a filosofia. E agora eu vou entrar mais na filosofia como uma resistência. Eu adoro essa palavra resistência, gente. Eu tenho uma grande simpatia por essa palavra. Mas alguém pergunta assim, eu não estou vendo aqui o chat, mas aí quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, colocar aqui no chat, que depois eu vou respondendo as perguntas quando eu tiver acesso ao chat, certo, gente? Então, o Deleuze, ele considerava, né, que a arte, ele considerava a arte como resistência. E ele dizia o seguinte, a arte é o que resiste. Ela resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha.
Mas a filosofia também é criação de conceitos. Assumir a criação como motor do viver, conseguindo reconhecer e escapar dos governos das mentes e dos corpos que nos são impostos a cada minuto. É resistência, pois é criação de novos mundos. Então, resistir a tudo aquilo, gente, que quer nos doutrinar, a tudo aquilo que quer nos engessar, a tudo aquilo que quer nos colocar, que quer impor, né? Que quer cessear a nossa liberdade. Então, resistir a isso é um sinal de muita potência, de muita força. Né? Então, a gente, como professor de filosofia, a gente tem que estar sempre resistindo constantemente aos ataques, porque nós somos extremamente atacados, permanentemente atacados, perseguidos, né? Em tempos sombrios, obscuros, né? Como os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Na atualidade, né? Na nossa educação, no nosso país, no nosso contexto aqui, tanto do país como do próprio mundo, né? No contexto mais macro, onde as pessoas estão muito individualistas, onde as pessoas não estão querendo pensar, onde as pessoas estão com preguiça de pensar, e o próprio sistema está favorecendo, está estimulando amplamente que a gente não pense, que a gente só siga. Então, aí o ato de resistência, a filosofia vem como um ato de resistência, né? Como o próprio Deleuze colocava. Como ela é criação de conceitos, então ela resiste à morte, ela resiste à servidão, ela resiste à vergonha, ela resiste à infâmia, ela resiste a tudo. Então, ela nos ajuda a escapar de tudo aquilo que quer de todas as formas de controle, tanto da nossa mente como do nosso corpo, né? Que o tempo todo está sendo imposto para a gente. Então, e a gente tem que ir resistindo a isso. Então, a filosofia, como resistência, né, contra a indústria cultural, o ensino de filosofia busca interrogar sobre o sentido da formação em oposição às ideias e às práticas dominantes, avaliando seus pressupostos e suas implicações para os processos formativos. Então, o ensino de filosofia ele está sempre interrogando sobre o sentido da formação, né, em oposição àquelas ideias dominantes, às práticas dominantes. Então, ela está sempre nos estimulando a pensar sobre isso. E é muito bom que seja assim, é muito importante que seja assim. Né? Tudo que a gente tem vivido, né, esse momento de pandemia, esse momento onde a gente está reaprendendo, né, a vida social, de que a gente está reaprendendo, porque a gente ficou tanto tempo longe, né, do convívio das pessoas, que hoje, de forma muito controlada, né, muito cuidadosa, a gente está se reaproximando de novo das pessoas, e a gente está perdendo um pouco isso, né? Então, a prática, né? A gente está perdendo um pouco essa prática, a gente está tendo que reaprender, né? A se inserir de novo nesse contexto social, que a gente foi meio que separado dele, né? A gente foi desafiado a conviver só com os nossos núcleos familiares, sem conviver mais com as pessoas de fora dos nossos núcleos familiares. Então, foi bem um período muito difícil, de muito enfrentamento, de muitas lutas, e eu acho que muito desafiador, e de muita resistência, de muita luta para que a gente mantenha a nossa saúde mental, para que a gente mantenha a nossa força, a nossa potência, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando eu estiver falando sobre a questão da servidão. Então, essa grande luta que nós travamos para nos manter no nosso ser. Então, contra a pedagogia da facilitação própria do espírito da indústria cultural, a filosofia da denúncia, seu caráter antidemocrático. Denuncia seu caráter antidemocrático que preserva as desigualdades sociais, transforma a reflexão em entretenimento e disciplinas formadoras em cultura de massa. Então, é muito importante que a gente lute, né, que a gente resista, né, essa indústria cultural que quer
transformar a própria filosofia numa cultura de massa. Eu já fui, por exemplo, gente, em livraria, e eu encontrei livros de filosofia naquela parte de autoajuda, né? E eu fiquei perplexa. Eu disse, como alguém coloca um livro de filosofia na estante aqui de autoajuda? Eu já encontrei isso, sabe? Eu fiquei absolutamente perplexa. Ou seja, estão querendo transformar, e quando eu vejo, né, essa coisa de banalizar o discurso filosófico, de banalizar os conteúdos da filosofia, de querer, ok, democratizar é uma coisa, banalizar é outra. Então, o cuidado que a gente tem que ter com evitar essa banalização, evitar essa transformação das disciplinas em cultura de massa, né, contra tudo aquilo que pode, que quer nos controlar, contra qualquer forma de controle. Então, resistir a isso, ter no nosso horizonte, ter na nossa mente a importância da gente não se deixar levar, da gente não permitir, né, que essa indústria cultural, que ela nos controle, que ela nos coloque como, que ela que ela impeça que a gente veja o mundo como ele é, que trava a nossa reflexão. Então, a filosofia e reflexão. Pôr em dúvidas ideias, práticas e valores, não considerando nada do real como óbvio, normal, natural, mas problemático. Por mais óbvia que seja essa função da filosofia, a gente sabe disso, né? Tem sempre aquela, ensina a pensar, ensina a refletir. Por mais óbvia que seja esta função da filosofia da educação, seu papel é pôr em questão, pôr em dúvida os valores, os conceitos e as ideias que foram revestidos pelo manto da certeza e da verdade. É interrogar, como sugere Foucault, sobre o sentido das verdades e buscar mostrar o caráter arbitrário e violento que elas exercem sobre nós. Então, é muito importante que a gente possa se interrogar, né? Que a gente possa encarar esse sentido da verdade, que a gente possa mostrar esse caráter arbitrário e violento, né, que elas exercem sobre nós, que essas verdades exercem sobre nós. Né? Então, isso é resistência. É quando eu não aceito, é quando eu não permito que alguma coisa me controle, que alguma coisa possa cessear a minha liberdade, possa cessear a minha capacidade de pensar, minha capacidade de análise, minha capacidade de refletir, de olhar para o mundo, de fala, meu lugar de fala. Né? Então, me colocar como um sujeito que tem um lugar de fala. E eu não permito que ninguém me tire essa liberdade, desse lugar de fala. Filosofia é um movimento pelo qual nos libertamos, com esforços, hesitações, sonhos e ilusões, daquilo que passa por verdadeiro, a fim de buscar outras regras do jogo. Filosofia ela é um deslocamento, uma transformação nas molduras do pensamento, a modificação dos valores estabelecidos e todo o trabalho que se faz para pensar diversamente, para fazer diversamente, para tornar-se outro do que se é. Então, é um desafio, né? Um desafio muito grande, a gente ter diante da gente uma disciplina, né, que vai, que desloca a gente daquela zona de conforto que a gente está acostumado, que nos faz transformar as próprias molduras do pensamento, né, que modifica os valores que são estabelecidos. É muito difícil pensar algo que nos tire dessa, eu digo que é o deslocamento daquela área ali onde a gente sentia segurança, sentia tranquilidade. Então, isso realmente é muito desafiador. O ensino de filosofia, ele põe em questão as formas de pensar excludentes e os irracionalismos que buscam justificar que se pratique contra o outro, seja ele o negro, a mulher, o homossexual, o velho, o pobre, a criança, etc. Todo tipo de atrocidade.
bastando para isso argumentos que os desqualifiquem, que eu os vejam como inferiores. Então, eu sempre vejo uma possibilidade da gente trabalhar em sala de aula, da gente trabalhar o ensino de filosofia combativo, combatendo qualquer forma de exclusão, combatendo os preconceitos, combatendo os irracionalismos, combatendo a ignorância. Né? Eu digo que é o combate constante que a gente faz. Por isso que ela é tão reflexiva, porque você tem que parar e pensar, será que eu estou sendo combatente mesmo? Será que eu estou atuando dessa forma? Ou se eu estou simplesmente sendo uma mera reprodutora de conhecimento? Estou igual um papagaio, né? Só repetindo, repetindo, repetindo. Queremos dizer com isso que o ensino de filosofia tem como função colocar em dúvida os conceitos prévios, os pré-conceitos, que naturalizam e impedem o estranhamento diante do mundo, tão fundamental na luta contra a barbárie. Então, olha outro ponto muito importante que a gente tem que pensar. Ela nos ajuda a pensar o nosso papel no mundo, né, de barbárie, que é barbárie maior do que essa que nós estamos fazendo agora com o meio ambiente, né, que nós estamos destruindo o nosso planeta, destruindo o nosso próprio habitat, que é barbárie maior do que essa, que nós fazemos uns com os outros, né, essas diferenças de classes sociais, esses abismos que existem, que empurram tanta gente para a miséria, esse sistema que estimula sempre o lucro, né, que coloca milhares de pessoas para a miséria absoluta, para a extrema pobreza. Então, ela possibilita que a gente pense esse mundo e que a gente não naturalize esse mundo. Certo? Que a gente não aceite esse mundo como isso como natural, que a gente não aceite as injustiças sociais como algo natural, mas que a gente mobilize forças, né, para estimular a crítica àquilo ali. Porque quando você olha para aquilo ali, você começa a criticar, você começa a ver o quanto que você é refém de um sistema caótico, de um sistema que te aliena, que te suga, que te faz trabalhar 15 horas por dia, que te faz ser escravo do consumo, para que você possa ter dinheiro para consumir de forma desenfreada. Quando você para pensar, nossa, como eu estou sendo escravo, aí você para e você muda de atitude. Você começa a questionar isso, a questionar esse mundo, a questionar esse sistema que te domina, que te controla, que te põe na escravidão. Então, olha que espaço maravilhoso, olha que possibilidade maravilhosa de construção que a gente pode fazer numa sala de aula. Olha como o ensino da filosofia, ele propicia, gente, esse espaço para que a gente possa construir isso juntos com os alunos. Não é sozinho, não. É com os alunos. Porque dentro do contexto do ensino de filosofia, a gente tem um universo, uma gama imensa a explorar. E explorar esse lado aí é muito interessante. Né? Porque todo mundo, de alguma forma, vai se sentir incluído. Né? Mesmo que eu não faça parte de nenhuma minoria, mesmo que eu seja branco, que eu seja rico, que eu seja que eu tenha uma família toda, uma estrutura familiar toda organizada, mesmo que eu não faça parte, né, de nenhum grupo menor, né, de nenhum grupo que está sendo de nenhum grupo que está sendo vítima de preconceito, mesmo que eu não faça parte de nenhum desses grupos, mas eu vou poder pensar o meu papel diante desses grupos, o meu papel diante dessas pessoas que estão colocadas, né, em situação de absoluta vulnerabilidade, que estão sendo diferenciadas, que estão sendo passando por privações muito grandes, pouquíssimas oportunidades. Né? Então, a filosofia como reflexão, ela é um lugar comum, dizer que a filosofia ensina a pensar. Todo mundo fala isso, né? Por diferentes que sejam as orientações dos docentes de um departamento de filosofia, nenhum deles questionará essa afirmação. Isso é um consenso, né? A filosofia ensina a pensar. Nenhum deles questionará essa afirmação. Seria importante dela tirar ilações práticas, pensando em conjunto, discutindo e problematizando, quer os conteúdos dos vários programas, quer as metodologias propostas para a concretização do trabalho
dos mesmos. Então, ok, ensina a pensar, mas pensar o quê? Pensar de que forma? Pensar o que está posto aí, né? Ou pensar o mundo de uma outra forma? Se indignar com as injustiças sociais ou simplesmente achar que as injustiças sociais fazem parte da humanidade, que é algo natural. Eu posso naturalizar as diferenças sociais, eu posso dizer que a pobreza é algo natural, que a miséria, que a fome, que o sofrimento, que a dor é algo natural, ou que muito do que se tem aí é provocado por nós mesmos? Que eu posso interferir, que eu posso diminuir isso, que eu posso fazer alguma coisa para diminuir isso, que nós, que nós podemos atuar. Então, ela seria uma forma de você tirar ilações práticas, né, desse ponto de que a filosofia ensina a pensar de forma prática. E nós vamos já tentar aqui pensar de uma forma mais prática acerca do ensino da filosofia, que essa é uma outra parte da minha fala, né, dessa oficina, é exatamente a gente começar a envolver vocês aí na discussão. Porque não adianta nada eu estar falando tanto aqui de discussão, de participação, de problematização, se eu não estou dando o próprio exemplo, né? Se eu não estou saindo aqui de uma teoria e entrando aqui na praxis. Então, a gente já vai entrar na nossa praxis aqui do ensino de filosofia. Então, discutindo, problematizando, quer os conteúdos dos vários programas, quer as metodologias propostas para a concretização do trabalho dos mesmos, ou seja, as próprias metodologias devem ser problematizadas. E aqui é o ponto que a gente vai, assim, digamos, agora abrir para o debate, né? Então, ensinar filosofia. É possível, gente, ensinar filosofia? Será que dá realmente para a gente ensinar filosofia? O ensino de filosofia como um problema filosófico. O ensino de filosofia possui uma ligação intrínseca com a própria filosofia. Ele em si já é um problema filosófico, né? O filosofar como uma atividade comunicativa e dialógica. É sempre pensando na filosofia como uma atividade comunicativa e dialógica. E o desafio de tornar as aulas de filosofia atrativas. Esse é um outro ponto muito importante, assim, porque a gente enfrenta muita dificuldade, porque às vezes os alunos, principalmente alunos que estudam à noite, eles chegam cansados, trabalham o dia todo, eles chegam cansados, e às vezes eles têm um pouco de dificuldade com essas disciplinas mais teóricas, com essas disciplinas que estão no campo mais especulativo. Então, para a gente é muito desafiador, né? Desafiador estimular, atrair mais a atenção dos alunos. Eu não estou nem aí em atrair, eu quero saber se eu repasso meu conteúdo, mas aí a gente não está fazendo o papel de educador, a gente está sendo só reprodutor do conhecimento. Como é que eu posso estimular a reflexão desses alunos? Como é que eu posso ajudar esses alunos a pensar acerca de si mesmo e acerca do mundo? O que eu devo fazer? Como é que eu posso tornar minhas aulas de filosofia, né, um espaço realmente de criação de conceitos, né, como o Deleuze falava, né, um espaço de criação de oportunidades de pensamento, um espaço de crítica, um espaço de construção, né, de uma nova forma de pensar. Como é que eu posso fazer isso? Então, é uma questão que eu lanço aí para vocês. Depois a gente vai falar nas formas, né, nas vertentes, mas agora eu queria ver com vocês isso. Como é que é possível a gente ensinar filosofia? Queria levantar aqui a participação de vocês, convidar vocês a essa participação. Então, colegas, o espaço está agora, né, reservado para as inquietações, as observações, as perguntas. É isso. Né? Como pensar o ensino de filosofia para a resistência no contexto em que nós vivemos aqui no Brasil? Né? Como pensar o ensino de filosofia para a resistência, levando em consideração a indústria cultural? Exatamente. Esse é muito desafiador. E aí, assim, só para, enquanto o pessoal faz as questões, elabora, eu faço a seguinte observação.
é a condição para se ter resistência, é ter exatamente esse ambiente hostil, né? Porque se o ambiente fosse favorável, só precisava de adaptação, não precisaria da resistência. A gente pode fazer uma retrospectiva histórica e ver como é que as minorias vêm conquistando seus espaços a partir de resistência. Os negros, por exemplo, quantos levantaram bandeira de luta para poder sair da condição de escravo, para reconhecer, para a elaboração da legislação que torna crime a discriminação racial, né? Mas, observa, mesmo com essa legislação, há uma diferença entre você ter uma legislação que assegura e ela se efetivar no seio da sociedade. Então, a luta continua. No caso do ensino de filosofia, não basta que ele esteja na legislação como uma disciplina obrigatória, ela precisa se efetivar no seio da sociedade, que venha promover, né, algo de diferente, que a professora está chamando de resistência, no comportamento dos jovens, no mundo vivido, né, no cotidiano. Observa, nós temos uma indústria cultural, como a professora já colocou, que ela vai o quê? Que ela vai nos padronizar pelo consumo, pelo comportamento, ela vai criar todas as estratégias para nos transformar em mercadoria, né? Para que a gente tenha um interesse, como a professora colocou também, praticamente a gente quer transformar todos os espaços que nós estamos vivendo hoje em redes sociais. A gente quer um reconhecimento, mas um reconhecimento agenciado pela indústria cultural. Portanto, é um reconhecimento que elimina a nossa subjetividade. Então, se nós queremos uma subjetividade construída pela resistência, é preciso a gente fazer todos esses questionamentos. E aí a observação que eu faço, não é possível se pensar em resistência se nós não estamos vivenciando numa realidade, né, que se imponha a nossa liberdade, que se imponha a nossa subjetividade. Agora, o modo como nós vamos resistir, né, a isso nós precisamos pensar. E o ensino de filosofia seria uma dessas estratégias que nós podemos utilizar para se pensar essa resistência. Bem, mas eu acho que já falei demais, vamos esperar os nossos colegas se pronunciarem. E uma resistência muito salutar, né? Então, é importante que a gente frise isso, né? O ensino de filosofia não é um único, né? É claro que se forma resistência nas mais inúmeras vertentes, assim, dos mais inúmeros modelos, né? De inúmeros segmentos e vários outros disciplinas também. Se forma esse pensamento que luta contra a servidão, né? Não necessariamente só na filosofia. A filosofia é uma das disciplinas que possibilita pensar, mas existem outros, né? Outros campos de atuação e de luta, de enfrentamento, né? De luta por melhores condições de trabalho, né? De lutas por igualdade racial, de inúmeras lutas que nós estamos vendo aí constantemente, né? Presenciando, históricas, né? Eu acho fabuloso isso, eu acho que é isso que leva a humanidade para frente. São esses enfrentamentos, essa constante luta do homem para não se colocar, do ser humano, para não ficar preso ali naquele modelo e não ser escravizado por aquilo ali. Não simplesmente aceitar tacitamente aquela escravidão, aquela servidão. Eu acho muito muito bacana essa possibilidade. E a educação, ela possibilita que a gente pense os meios de sair dessa situação. Mas alguém aí quer comentar, quer falar alguma coisa, quer levantar essa questão? A Aurelina falou que gosta muito dessa tese de filosofia, que me leva a pensar diferente nessa realidade de barbárie. Aurelina, a gente precisa ter, né? A gente precisa ter instrumentos para pensar diferente essa realidade, porque, do contrário, a nossa própria saúde mental fica seriamente comprometida se a gente não encontrar esses meios de pensar essa realidade, né? De pensar como escapar tudo isso, né? Como não ser mais um no meio dessa manada. Obrigada, Aurelina.
Então, gente, alguém mais quer colocar? Alguém quer fazer alguma colocação, algum ponto? Eu vou começar a colocar as outras provocações. Então, existem 3 vertentes mais utilizadas, né, no ensino de filosofia, que é a vertente histórica, a temática, a criação conceitual. Essas 3 aqui, elas são consideradas, né, as vertentes mais em voga que se utiliza no ensino de filosofia. A histórica a gente já sabe como é, né? Aquela que vai seguindo a linearidade, né? Filosofia antiga, filosofia moderna, a filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Ela vai seguindo. Eu diria que é a que é mais utilizada. Ela é muito utilizada. Né? Eu vou trabalhar filosofia antiga no primeiro ano, filosofia moderna no segundo, filosofia contemporânea no terceiro. Se utiliza muito isso nas escolas, né? No ensino médio, principalmente. Essa linearidade, né? essa sequência da filosofia. A outra forma é a temática, aquela que é mais pela criação de temas. Você pega os temas e vai fazer e discute cada um daqueles temas. Tem até um livro da Maria Luísa, eu esqueci o nome dela, gente, aquele que é Temas de Filosofia, né? Eu esqueço que ela é bem conhecida. E ela coloca isso também, ela mostrando como a filosofia pode ser trabalhada de forma temática. E tem a de criação conceitual, que é aquele modelo mais deleuziano, né? Que o Deleuze colocava a filosofia como, na verdade, uma grande criação de conceitos. Ou seja, o professor e o aluno começam a construir esses conceitos. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Não. Então, essa construção de conceitos a partir de um assunto, de um determinado tema, o professor coloca esse tema e o aluno vai começando a discutir, né, e formando conceitos a partir de questionamentos, a partir de perguntas. Então, vai se formando ali conceitos. É difícil, né, eu diria que das 3 é a mais difícil, essa criação conceitual, porque muitas vezes a nossa educação, às vezes a nossa educação, a base da nossa educação ainda é muito rasa. E às vezes tem muitos alunos que têm dificuldade de aprofundar mais uma questão. Tem aluno que tem dificuldade de fazer interpretação de texto. A gente vê muito isso. Se depara com aluno com muita dificuldade de interpretação de texto. Às vezes eles dizem assim, professora, mas isso não é nem aula de português? Parece aula de português, porque é o tempo todo fazendo interpretação de texto, lendo texto, explicando para compreender o texto. Ora, mas se você não compreende o texto, a base, né, os textos filosóficos, a leitura filosófica, como é que você quer compreender filosofia se você não compreende os textos filosóficos? Né? Daí a importância do estímulo à leitura, ao conhecimento, à pesquisa, e estimular isso constantemente. Né? Eu tive uma experiência no ensino médio, dos alunos, uma turma de ensino médio, que os alunos tinham muita dificuldade para fazer a interpretação de texto. Eu tentava os textos mais simples, gente. O diálogo do Platão, eu tentava tudo, e os alunos com dificuldade de interpretar o texto. Aí um dia eu pensei assim, poxa, eu estou começando logo com um texto filosófico, eu vou pegar um texto mais básico, para depois ir aumentando o grau de dificuldade. E assim eu fiz. Eu peguei várias revistas, eu fui numa banca e comprei várias revistas revista de cinema, revista de futebol, revista de política, de esporte, de tudo, né? Peguei várias revistas e lá a gente fez meio que uma oficina de leitura, de interpretação de texto. Eu conversei com a professora de português e ela me ajudou nisso, né, para que a gente fizesse isso com os alunos, para que eles aprendessem a interpretar texto, porque eles estavam com dificuldade de fazer uma leitura de um texto de filosofia, um texto, digamos assim, bem claro, porque tem textos que realmente são quase que
incompreensíveis, assim, bem densos mesmo, bem mais pesados, mas tem textos que já são mais fáceis da gente compreender. E mesmo assim os alunos não estavam compreendendo. Aí nós começamos com as revistas. Eu disse, vamos lá, quem é que gosta de cinema? Aí a gente começou a trabalhar. Aí eu pedia que os alunos lessem os textos falando de cinema, falando de filme e discorresse sobre aquilo ali. Aí outros liam sobre futebol e discorresse sobre aquilo ali. O outro lia sobre novela e discorresse. Para que eles pudessem ir entendendo como é que se faz uma análise de um texto. A partir de textos mais básicos. Não adianta eu querer que um aluno leia Machado de Assis ou leia Foucault, se o aluno ainda não conseguiu nem sequer compreender aquele assunto. Então, o professor de filosofia tem esse desafio a mais, a formação, às vezes, dos nossos alunos, que às vezes é ruim, o aluno não tem culpa, ele chega já com déficit na formação dele. É como é que a gente vai pegar um texto do Aristóteles e entregar na mão do aluno a lógica do Aristóteles para o aluno ler? Ele morre, né? Ele infarta. Ele olha assim, esse professor, eu não sei ler grego, não. Eu disse, não, mas isso aí já está traduzido para o português. Ele, não, mas eu não sei, não estou entendendo o que é esse aqui, não. Então, é um desafio a mais para a gente, né? Já o déficit de formação de alguns alunos, não são todos. Tem alunos que já tiveram mais oportunidades, mas tem outros que, infelizmente, não tiveram oportunidades. Né? Estudaram em escolas que não com a qualidade bastante questionável. Então, eles têm dificuldade de interpretação, de leitura de interpretação. Aí, como é que você vai trabalhar a filosofia sem partir para a leitura? Então, para resistir também é isso, gente. Embora você tenha tido uma formação ruim, você tenha tido uma formação rasa, você vai lá e você enfrenta aquela sua deficiência, aquela sua dificuldade, enfrenta aquilo ali e se apropria, né? Se apropria do que está sendo negado para você. Você diz, eu vou me apropriar disso. Eu estou com dificuldade, pois eu vou começar a ler textos que sejam mais fáceis. Depois eu vou aumentando o grau de dificuldade. Também é uma forma de se trabalhar em sala de aula, filosofia, os textos. Aí depois você vai aprofundando, depois você vai aumentando o grau de dificuldade. Depois você passa para a poesia, aí depois você vai passando para os textos de filosofia. Isso ajuda muito, muito, muito na compreensão, né? Desses textos que são mais elaborados. Então, qual a melhor forma? Eu já estava respondendo aqui, né? Os alunos, gente, vão descobrindo qual a melhor forma. Qual é a mais certa? Não sei. É difícil a gente responder qual a mais certa. Depende de cada situação. Tem contextos que, às vezes, uma forma funciona bem. A histórica, às vezes, funciona bem, às vezes é a temática, às vezes é a conceitual, depende de cada situação. A melhor forma é aquela que tiver um melhor resultado. Nesse ponto, a gente tem que ser pragmático. Agora, o que é que a gente costuma fazer? Agora, qual é a mais eficiente ou mais eficaz? Eu penso que a combinação delas. Elas podem ser combinadas. Não necessariamente você pega só uma, você pode pegar duas ou até mesmo três. E utilizar o ensino de filosofia no contexto histórico, né, seguindo um contexto histórico, né, usando como base os pensadores, usando como base a tradição, né, e dentro dessa tradição, pegando os temas, né, pegando temas e, a partir daqueles temas, repensando, ressignificando esses temas, fazendo uma criação conceitual em cima desses temas. Então, ou seja, eu estou utilizando os pensadores, eu estou usando a base histórica, eu estou usando essa matriz histórica, mas eu também estou usando a matriz temática, porque eu estou trabalhando com temas, com assuntos, eu estou fazendo recortes dessa história. E utilizando o recurso da criação conceitual em cima dessas temáticas, formando conceitos junto com os alunos acerca daquele assunto. Então, é o meio que eu penso que seja mais produtivo, né? Que seja mais... que seja produtivo sem ser reprodutor, viu, gente? Mas que seja bom, que seja algo que realmente vai trazer mais resultados. Porque não adianta nada trabalhar o ensino da filosofia se não tem nenhum tipo de resultado.
se os alunos não estão absorvendo, se eu não estou conseguindo uma conexão com a minha turma, se eu não estou conseguindo me conectar com meus alunos, se eu estou distanciada daquele assunto, né? E daí a gente já parte para o outro assunto que eu vou explorar, que essa já é a terceira parte, né, da nossa temática, a terceira parte aqui da nossa oficina, é que eu vou explorar agora mais a questão da servidão, para a gente entender, né, como é que a gente falou até agora da educação, da filosofia, do ensino de filosofia, da forma de se ensinar filosofia. Agora a gente vai ver o que qual essa concepção de servidão. Né? Por que o ensino da filosofia ele tem que ser combativo? Exatamente no sentido de evitar, né, de resistir a essa servidão, né, de fazer uma resistência concreta a todas as coisas que nos aprisionam, né, a todo tipo de aprisionamento, né, a toda forma de prisão, a toda forma de ignorância, a toda forma de controle, de submissão, de sujeição, de subserviência, né, tudo aquilo que possa vir a nos colocar, né, como simples antagonistas. E a gente quer ser o próprio protagonista da nossa história, né? Então, aqui são as referências. Agora eu vou parar aqui a minha apresentação para ver de você, para perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, para que a gente possa partir para outra parte, né? Para seguindo a outra parte da oficina. A terceira parte. Professora Roberta, assim, para poder a gente pensar o ensino de filosofia, agora considerando essa nova BNCC, né, em que o ensino vai perdendo o caráter de dar ênfase aos conteúdos e se dá mais ênfase às competências e às habilidades, né? Aí a minha observação, minha pergunta a gente sabe que não vai ser possível a gente trabalhar sem a dimensão histórica, mas se a gente vai trabalhar pela dimensão histórica, de uma certa forma a gente está dando ênfase aos conteúdos, né? Está dando ênfase aos conteúdos. Como nós poderíamos, nesse caso, trabalhar com competências e habilidades sem, como eu poderia dizer, sem dispensar os conteúdos, porque você não vai eliminar conteúdos, mas como nós poderíamos potencializar isto com a dimensão temática, trabalhar por temas? Você teria, assim, uma sugestão de como nós poderíamos pensar melhor, né? Você falou da indústria cultural, observa, a indústria cultural é aquela que vai o quê? Que vai se apropriando do meio ambiente, vai se apropriando das nossas vidas, vai se apropriando de tudo que pode ser transformado em mercadoria, ser comercializado. Então, a minha inquietação é como nós poderíamos pensar em estratégias para se trabalhar, dando ênfase mais aos conteúdos, aliás, às competências e às habilidades com o ensino de filosofia, e desta vez, já pensando o ensino de filosofia articulado com as demais ciências, as ciências sociais aplicadas, ciências humanas sociais aplicadas, como nós poderíamos aqui pensar o ensino de filosofia, talvez de forma temática, envolvendo outras áreas do saber, sem dispensar a dimensão histórica? Teria alguma sugestão para a gente raciocinar, para a gente refletir um pouco aqui? Eu penso que seja extremamente desafiador, né? A forma como está colocado aí esse novo modelo do ensino de filosofia é extremamente desafiador. Pensar como é que a gente pode ensinar a filosofia, né, sem utilizar os conteúdos. Quando eu vi essa proposta, eu fiquei, mas como assim? Como é que a gente vai fazer uma coisa sem ter uma base de conteúdo? Como é que a gente vai... E a tradição? E os filósofos? E o pensamento deles? E as teorias? Como é que a gente vai fazer uma discussão sem levar em consideração isso? Né? Agora, o que é que eles querem colocar? Eu penso que a proposta, esse esvaziamento da filosofia, no fundo, tem um sentido. Cada vez mais colocar a filosofia como algo secundário,
como um saber secundário, como um conhecimento secundário, dando protagonismo a outros saberes, aos saberes técnicos. Né? O protagonismo agora está dos saberes técnicos, e a filosofia, como ela é um saber que trabalha dentro de uma reflexão, ela é um saber especulativo, né? Então, eles querem colocar como algo que vai auxiliar os outros saberes, só como um aporte com outros saberes, com outras disciplinas. Porque sempre que eu digo assim, ok, eu concordo plenamente com a transdisciplinaridade, com a interdisciplinaridade, é muito importante que você possa fazer essa fusão de vários saberes, isso é enriquecedor para o aluno, isso é muito bom para o aluno. Você usa matemática, trabalha filosofia dentro da matemática, trabalha física dentro da filosofia, dentro da história, isso é muito enriquecedor para o aluno. Ok, mas até onde? Qual é o protagonismo na filosofia nesse ponto aí? Ela está servindo só porque ela ajuda a pensar a matemática. Ajuda a pensar o quê? Quais conteúdos da matemática eu posso pensar filosoficamente? Onde é que a filosofia está inserida, né, dentro desse contexto aí das matrizes curriculares? Qual a disciplina que eu posso trabalhar aquela disciplina utilizando os recursos da filosofia? Né? Então, é muito desafiador. Né? Eu penso que seja um enfrentamento muito grande, né, esse esvaziamento que está tendo na filosofia, né, no nosso contexto atual, né, nós já tivemos aí esvaziado, né, no período das ditaduras, né, tanto na época do Getúlio Vargas, como depois dos militares, nós tivemos esse esvaziamento e nós estamos tendo um sair de novo. Infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que lidar com ela. Né? E vamos procurar os meios, né? Eu penso, é resistir mesmo, é lutar como os professores do Ceará, né, fizeram, né, esse ato deles de resistência, fazendo com que o governo se comprometesse a manter filosofia, né, a obrigatoriedade da filosofia dentro do ensino médio. Né? Isso foi uma grande conquista dos professores, né? Foi uma luta, foi uma bandeira de luta, porque ele queria colocar, é uma disciplina a menos, é como se fosse assim, a economia de... Só que os gestores, eles pensam muito a nível de economia, mais de questão financeira, e não pensam o grande problema que se dá, né, quando se afasta o aluno dessa forma de pensar o mundo, dessa forma de romper com o que está aí posto, com o que está. Né? Então, para eles é muito salutar, né? É até conveniente, né, para o sistema excluir filosofia dos currículos. Né? Então, a gente tem que resistir mesmo, professor. Eu acho que nós, como professores de filosofia, temos que nos manter aí vigilantes e na luta, né? Na luta para enfrentar esse esvaziamento aí da filosofia. A aluna está falando que está tentando assinar o link, mas, Aureliano, o link está aqui, o link de frequência. Ele está aqui. Então, agora, eu vou pegar mais a questão da servidão, vou explorar mais esse fator da servidão, certo? Vou pegar aqui um texto que eu fiz, né, para que a gente possa ter um embasamento, né, acerca dessa questão da servidão. Conhecer um pouco melhor esse assunto, essa concepção de servidão, vou dividir aqui com vocês, na concepção espinosista, para que a gente possa entender como é que o ensino de filosofia ele pode resistir, né, ele pode atuar pode resistir mesmo a essa educação totalmente excludente, né, esvaziada, como é o caso que está acontecendo hoje aí da filosofia. Esse enfrentamento que a gente está tendo que fazer para manter a filosofia no ensino médio. Então, de forma geral, o conceito de resistência está voltado para o combate, né, para a negação de algo que age sobre si. Assim sendo, resistência é sempre reação. Então, gente, é reagir sempre. Né? Os meios que a gente tem de lutar contra o que está posto aí é a reação. É a capacidade de suportar, é a recusa à submissão.
é uma qualidade que alguns corpos têm mais e outros menos, em relação a uma ou a outra que eu ataque, que eu atinja, que eu afete, que tente transformá-lo. Então, a resistência é a nossa capacidade de responder a esses ataques. Opa, eu estou sendo atacado, eu vou resistir àquilo ali. Então, de modo geral, a gente tem sempre essa ideia de combate, né? De luta, de negar algo que nos afete, que nos atinja. Nós somos resistência e sobrevivência. Por isso, estamos sempre confrontando tudo aquilo que diminui nossa potência. Nossas limitações são demonstradas por Spinoza, que reforça que a potência das coisas exteriores é capaz de suprimir a nossa. Olha que perigo. Daí a nossa, digamos assim, a nossa facilidade, gente, a cair na servidão. Eu fiz questão de pegar esse tema aqui para que a gente possa explorar um pouco mais, para que a gente possa entender onde é que estão as matrizes dessa servidão. Segundo esse filósofo que investigou a fundo essa questão da servidão, como muitos outros também investigaram, ele colocou, essa é a teoria que ele colocou na ética e no Tratado Teológico Político. Todavia, possuímos uma essência que é produzida a partir da potência divina. Isso explica por que, mesmo na servidão, nós possuímos um impulso de autoconservação do ser. Ou seja, mesmo quando a gente está ali só com o olho do lado de fora, que a gente está todo mergulhado ali na servidão, a gente ainda está lutando para sair daquela situação. A gente está lutando contra aquilo ali que quer nos aprisionar, porque lutamos para não ser completamente aniquilados pelas forças que agem sobre nós e que tendem a nos subjugar. Essas forças, elas estão o tempo todo querendo nos subjugar, querendo nos controlar. Que forças são essas? São forças externas a nós, que querem ter o controle sobre nós. A nossa mente, quando está confusa, ela produz apenas ideias inadequadas. Nesse estado de passividade, ao entrarmos em contato com outros modos singulares, que enfraquecem o nosso conatus. Conatus é uma palavra, né, em latim que significa esforço. Então, é uma das teorias principais do Spinoza, é esse esforço que a gente faz para permanecer no ser, para resistir, para existir, para não ser aniquilado. Nós ficamos vulneráveis às mudanças constantes a que somos submetidos por essas coisas que estão fora de nossa natureza e que atuam sobre nós, favorecendo as paixões tristes. Essas afecções são responsáveis pela nossa inconstância, pela tristeza e pelas ambiguidades que nos enfraquecem. Então, gente, são esses encontros externos, né? Nós nos encontramos o tempo todo com esses modos singulares. E nesses encontros externos, o que é que acontece? Muitos desses nossos encontros são encontros ruins para nós, são encontros que não nos favorecem, são encontros que nos trazem a tristeza, né? Que nos enfraquecem, que nos colocam para baixo, que nos fazem mal, que nos deixam deprimidos. Então, esses encontros que nos alienam, né, que querem tirar a nossa liberdade, que querem nos moldar, né, que querem nos doutrinar, querem que nós sigamos determinados caminhos. Né? Disso se segue que essas afecções, elas são responsáveis pela nossa inconstância, pela tristeza e pelas ambiguidades que nos enfraquecem. Mas, muitas vezes, por uma estratégia de sobrevivência, a ela adaptamos-nos. Às vezes a gente precisa se adaptar, às vezes a gente até suporta, gente, às vezes a gente até usa a servidão como uma estratégia de sobrevivência. Naquele momento ali, às vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa aceitar certas coisas. Disso se segue que o homem está sempre necessariamente submetido às paixões. E que segue a ordem comum da natureza, que obedece e que, tanto quanto exige a natureza das coisas, a ela se adapta. Às vezes, a gente precisa se adaptar a essas coisas. Né? Então, mas como é nos adaptar ao que nos torna subserviente, que nos cesseia, nos condiciona e impossibilita a nossa autonomia?
Como é que a gente pode, como é que a gente consegue viver no mundo dessa indústria cultural, né, que quer nos moldar, que quer nos controlar, que quer tornar a própria filosofia como uma cultura de massa, né, essa massificação da cultura, essa vulgarização que está existindo hoje, né, acerca das nossas dilemas, das nossas questões, e querem colocar como receita de bolo, encontrar resposta para tudo. O Spinoza, ele explica que o homem está submetido e obedece ainda, ainda se adapta às paixões, porque é de sua própria essência assegurar sua existência. Então, às vezes, olha que ponto interessante, às vezes nós nos submetemos a uma certa escravidão, né, para garantir a nossa existência, para não sermos aniquilados. Em situações extremas, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Né? Quem está num país, num regime de ditadura, não pode usar a liberdade de expressão. Né? Ele tem a liberdade de expressão totalmente cerceada. Então, se ele for falar alguma coisa, muito provavelmente ele vai ser morto. Então, às vezes, ele se cala, ele evita, ele aceita aquilo ali momentaneamente para evitar ser aniquilado. Por quê? Porque a gente está sempre lutando para se manter no ser, para se manter vivo, né? E há situações que, às vezes, a forma de evitar o seu fim é se submeter e seguir o fluxo. Literalmente isso. Se manter ali naquele fluxo constante da natureza. Pode parecer até paradoxal, mas nossa natureza, embora seja uma parte da potência divina, ela é finita, limitada e heterônoma. Logo, nós ficamos à mercê dos encontros e sofremos todas as modificações sujeitas quando entramos em contato com outros modos finitos. Então, essas modificações que os outros modos finitos provocam em nós, né, que os outros seres finitos provocam em nós, são modificações profundas. Então, daí, quando eles chegam até nós, como nós não estamos preparados para lidar com essa exterioridade, muitas vezes nós nos submetemos, nós nos alienamos. Se pudéssemos ser concebidos apenas pela nossa própria essência, nós seríamos o quê? Seríamos infinito. E, com efeito, formaríamos apenas ideias adequadas e agiríamos inteiramente pelos ditames da razão. O problema é que nós não conseguimos fazer isso ainda. Não ficaríamos submetidos à contingência, nem à fortuna. Ou seja, nós teríamos controle da nossa vida. Mas nós não somos assim. Nós somos seres singulares. E nós ainda estamos dependendo, nós ainda somos confrontados, né, com esses outros seres singulares que se chocam muitas vezes conosco. Temos uma existência condicionada por esses encontros com outros modos finitos que podem nos extinguir. Por exemplo, a violência, né? É algo que pode nos eliminar. A gente sai na rua, a gente pode sofrer um ato de violência, um acidente, um assassinato, a gente não tem nenhum tipo de segurança em relação a isso. Sendo assim, o esforço que fazemos para garantir nossa existência está relacionado com a potência das causas exteriores. Essas coisas exteriores, elas são mais fortes do que nós? Se elas são mais fortes, nós não vamos reagir, né? Quem é que vai reagir? Um assalto com um revólver na sua cabeça. Você vai, opa, isso aqui é perigoso. Isso aqui, opa, mas se a pessoa vai me assaltar e não está mostrando arma nenhuma, de repente eu até reajo pensando que a pessoa não tem arma. E às vezes até a pessoa tem. Mas a minha primeira ação é reagir, já que a pessoa não tem arma. Então, depende muito da potência dessas causas exteriores em relação a nós. Como não podemos explicar nossas paixões por nós mesmos ou prescindir de outros modos, a gente não vive sozinho. A gente não vive numa ilha. A gente vive o tempo todo, né, nas interrelações, nos interrelacionando com todo mundo. Nós não conseguimos, nós não vivemos isolados. Então, nós não exercemos esse controle sobre o que nos afeta. Nós não sabemos se, de repente, nós vamos ter um bom encontro ou um mau encontro. Se vamos ser afetados por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Consequentemente, somos infinitamente superados pelas forças que nos afetam e cedemos. Muitas vezes nós não conseguimos ter controle sobre essas coisas que nos afetam. Muitas vezes não, na maioria das vezes nós não temos nenhum controle.
o conatus é a nossa essência e nossa resistência ontológica. Então, para o Spinoza, o conatus é uma resistência ontológica que faz frente a tudo aquilo que quer nos colocar para baixo, que quer tirar a nossa alegria, que quer acabar com a nossa coragem, com o nosso ânimo. Né? Então, o conatus está o tempo todo lutando para se manter, para permanecer no ser. Né? Uma potência intrínseca a todos os seres que se expressa como esforço contínuo de existir, de resistir. Então, todos nós estamos nessa luta, gente. Então, o ensino da filosofia, ele é mais um meio que nós temos para recorrer, né, nessa luta de existir, nessa luta de resistir, nessa luta de não ser aniquilado, nessa luta de não ser controlado, de não ser dominado. Não se trata de uma força que acessamos deliberadamente, mas de algo que é imanente a todas as coisas singulares. Também não devemos entender esse esforço como uma sobrevivência, como existência em ato, como afirma Spinoza. É mais uma atitude de sobrevivência, né, diante das coisas que querem nos manter subservientes. Buscar aquilo que compõe uma boa conexão. A gente está sempre em busca daquilo que nos alegra e afastar aquilo que nos traz tristeza. Ninguém quer trazer para si aquilo que traz tristeza. São as nossas afecções, determinando o conatus, que representa a busca constante de tudo que favorece a nossa potência, de tudo aquilo que nos é útil. Não o que é bom ou mal, pois ontologicamente ambos não existem na natureza, mas aquilo que realmente estimula e aumenta o aumento da potência de agir. Nós vivemos, gente, constantemente, né, sendo bombardeados com inúmeros conflitos. Existem inúmeros conflitos. Né? E essas tensões, elas aparecem inevitavelmente quando somos conduzidos pela nossa imaginação, quando somos mediados pela superstição, na busca do que acreditamos que é necessário para assegurar nossa sobrevivência. Então, olha a importância que é o ensino da filosofia. Nós vivemos aqui num mundo, né, que nos estimula sempre o emborrecimento. Eu digo isso, gente, o emborrecimento, a estupidez. Nós vivemos num mundo que está estimulando o quê? A degradação do meio ambiente. Como? Isso é uma irracionalidade profunda. Nós destruímos a nossa própria casa. Nós não temos outra casa, nós só temos a terra. Então, como é que o mundo de tecnologia, o mundo de informação, né, o mundo das indústrias, como é que esse mundo está nos estimulando à destruição do nosso próprio ambiente, do nosso próprio lar? Né? Então, tudo isso aí, gente, a gente pode pensar os meios, né, de sair disso. Como é que eu não vou ficar preso nisso? Nesse caso, estamos vivendo ao saber da fortuna, sendo sem conhecimento sobre quem somos. Nós vivemos, sabe aquele barco que está no mar e vai para um lado, vai para o outro, de acordo com as ondas do mar? Ele não tem controle nenhum. Ele não toma o leme da sua própria vida. Ele deixa que as coisas externas vão conduzindo. Esse é o retrato da extrema ignorância, da extrema estupidez, né? Que, infelizmente, é o que mais prevalece no nosso país, no nosso planeta. Né? Porque se não prevalecesse, não existiria tanta gente em extremo sofrimento, tanta gente em extrema miséria, não existiria tanta fome, não existiria tanta pobreza, se não existisse tanta estupidez. Somente quando somos tutelados pela razão é que encontramos verdadeiramente aquilo que é útil, não para nós, mas para todos os outros modos finitos. Então, quando somos arrebatados por essas forças que nos levam à servidão, somos movidos pelas paixões. Isso não quer dizer que tem uma conotação moral, viu, gente? As paixões aqui, elas estão muito relacionadas ainda àquele primeiro estágio, ao senso comum, né? A imaginação, né? Ainda está muito relacionada a isso. Não no sentido pejorativo, mas no sentido do primeiro estágio ainda do conhecimento. Nossa relação com a exterioridade nunca é neutra. Sempre formamos ideias acerca daquilo que nos afeta,
e pelas imagens que nossa mente produz, atribuímos significado positivo quando nos favorece a alegria ou negativo quando nos provoca a tristeza. Com efeito, é a partir dessas representações objetivas da nossa afetividade que construímos o mundo e lhe atribuímos sentido. Olha só como nós somos enredados num mundo que está o tempo todo nos estimulando a servidão, a ignorância. Como a importância da reflexão, como a importância da ética, para que a gente possa construir um pensamento que nos liberte desse meio que nos aprisiona tanto. Nossos julgamentos morais, nossas ideias acerca do bem e do mal estão relacionadas a inúmeros fatores que influenciam diretamente os juízos que formamos das coisas que nos circundam, né? Então, nesses erros, a vida passional, ela é confusa, caótica, totalmente caótica. E romper totalmente com essas paixões é impossível. Nós ainda estamos muito aprisionados nisso. É muito difícil ainda a gente conseguir sair disso. Spinoza explica que será a partir de nós que essa transição ocorrerá. Então, quanto mais a gente for estimulando o pensamento crítico, quanto mais a gente for estimulando a indignação, quanto mais a gente for estimulando a capacidade de análise das coisas, de perceber o mundo como ele é, de aprofundar, de ser menos raso, quanto mais a gente faz isso, gente, mais a gente vai fazendo essa transição entre a servidão e a liberdade. Ele afirma que a razão não pede nada que seja contrário à natureza. Então, a gente vai buscando os fundamentos da nossa racionalidade que possam nos propiciar, né, essa saída desse aprisionamento. O ensino da filosofia, então, é uma importante reflexão, é uma possibilidade de refletirmos nosso papel no mundo, nosso comportamento diante do mundo e das pessoas. A filosofia como a afirmação de nossa potência. Ora, o ensino da filosofia ele pode possibilitar as vias de escape, viu, gente? Podemos escapar à servidão pela educação? Ora, o ensino da filosofia pode possibilitar as vias de escape, as vias de resistência a toda forma de encarceramento, de ignorância. Ela é um dos meios que possibilita isso. É uma possibilidade de refletirmos nosso papel no mundo, no nosso comportamento diante do mundo e das pessoas. A filosofia como afirmação da nossa potência, da nossa existência. Consideramos ser esta a via para enfrentarmos os afetos tristes que nos levam à servidão. O conhecimento como sinônimo de resistência a tudo que tende a nos subjugar. Reflexão como resistência à servidão. O ensino de filosofia como força, como afirmação e como possibilidade de construir um espaço para resistência à ignorância, ao controle e à subjugação. Logo, o ensino de filosofia ele tem que ser filosófico, né? Sob pena de atraiçoar os seus próprios objetivos. Não se trata de ensinar teorias, nem de dar a conhecer pensadores, pois a exigência de base é o envolvimento das questões trabalhadas, o que não se compadece com a abordagem extrínseca da mesma, certo? Então, eu tenho que me envolver com as questões trabalhadas. Eu não posso simplesmente olhar para as questões como se elas estivessem distantes de mim, mas eu tenho que ter um envolvimento. Quando tal ocorre, o ensinante se desliga do processo de ensino. Ou seja, se eu me separo, se eu estou desligada daquelas temáticas que estão sendo trabalhadas, apresentando-se como se tratasse de um problema circunscrito. Não podemos dizer que aconteceu filosofia. Então, a filosofia, ela só de fato se concretiza, ela só se torna de fato um espaço para reflexão quando o professor
o ensinante, ele tem uma ligação com o assunto que está sendo trabalhado. Se a prática que o docente desenvolve na sala de aula o coloca de um ponto de vista exterior aos conteúdos, dá-se o desvio do rumo que norteia toda a prática filosófica. Convidar o aluno a pensar por si mesmo, mergulhá-lo no terreno fluente do questionamento e dar-lhe instrumentos para dele se orientar. É verdade que as metodologias pedagógicas devem adaptar-se à variedade de auditórios a que se dirigem. Lógico que eu tenho que olhar o contexto, né, de cada turma, de cada sala de aula, dos meus alunos, tudo isso tem que ser olhado. E que os estilos dependem da personalidade e das perspectivas de cada docente, ao qual se pede congruência. Há, no entanto, uma regra de ouro. Então, que a gente pode pensar, que nenhum professor de filosofia pode esquecer, sob pena de negar a sua própria profissão, trazer o outro para o mesmo terreno de procura. Olha como é interessante, gente. Eu trago o meu aluno para procurar, implantando nele uma semente de permanente espanto, né? Fazer com que o aluno vá procurar as respostas, com que o aluno vá cavar. Né? Em vez de você entregar o peixe, você possibilita que o aluno encontre a vara para pescar o peixe. Né? Ajuda-o de modo que se constitua como parceiro conversional. Possibilidade da conversa, o diálogo. O professor não é um mero transmissor. Daí sustentarmos que em qualquer área que se ensine filosofia, as práticas pedagógicas não são mediadoras, mas constitutivas, tornando-se imprescindível refletir sobre elas para que o ato filosófico seja eficaz, ou seja, interpele, né, e envolva os que o praticam. Então, tem que ser eficaz no sentido de interpelar, de questionar, de estimular o espanto, de estimular a dúvida, né, até envolver todos que estão praticando. Então, o filósofo e o professor de filosofia lidam com conceitos, o que exige a ambos um mesmo exercício moroso, um trabalho que não se contenta com interpretações epidérmicas. É duro fazer filosofia tal como é duro ensiná-la. O Isúsquiza fala-nos de ascese, considerando-a essencial a toda a prática filosófica. Diz o seguinte: a filosofia deverá entender-se como um exercício de dureza, de rigor, e assim deve ensinar-se. A filosofia não é simples e exige, como todo conhecimento verdadeiro, um núcleo de dureza e um pacto com a complexidade. Então, ela não é simples, ela é algo que faz a gente aprofundar as questões. Né? Então, o professor ele é responsável pelo clima de abertura perante o saber. É ele que estimula o interesse pela aprendizagem. Interesse esse que pode não ser imediato, que geralmente não é, no que concerne à filosofia, mas que pode, que deve ser colocado como uma meta a atingir. Né? O interesse pela aprendizagem, pelo conhecimento, o estímulo constante. Né? Aludindo às dificuldades do ensino, no início de um dos seus cursos, o Heidegger escreveu: ensinar é mais difícil do que aprender, porque ensinar quer dizer fazer aprender. Acrescentando que é mais difícil ensinar do que aprender, porque o verdadeiro ensinante não ensina mais nada que não seja a aprender. Note-se que esse desejo natural e desejável é desejável em todos os ensinantes, de que os seus alunos aprendam. Pode ter efeitos perversos. Às vezes, né, os professores se tornam doutrinadores dos alunos. Às vezes, os professores não colocam o ensino como um espaço, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de luta, como uma oportunidade de resistência. Se ele não tem esse olhar ético que estimula uma reflexão verdadeira, ele pode querer doutrinar os alunos, pode querer fazer seguidores. Isso é um efeito perverso disso, né? Então, o professor ele pode ser um mero reprodutor de conteúdos, ou pode ajudar a construir as pontes que levam os alunos até os conteúdos, sendo partícipes do conhecimento.
pode estimular uma educação que ajude a evitar qualquer tipo de servidão, favorecendo a crítica, a reflexão e mostrando sempre a importância da ética como horizonte norteador para a produção do conhecimento. Então, gente, a ética é sempre esse horizonte que vai nortear o nosso conhecimento, que vai nos mostrar, né, nos dar as ferramentas, a base, para que a gente possa acessar esse conhecimento. Então, a ética, ela possibilita isso. Ou seja, colocando aí, dentro do ensino da filosofia, um ensino que seja reflexivo, um ensino que seja ético, um ensino que seja comprometido, ele vai acabar reverberando em quê? Numa contraposição, né, a todos os meios, né, que querem nos aprisionar. Ele vai ser uma forma de resistir a esses meios, né, de lutar contra esses meios que querem nos aprisionar, de tudo aquilo que... Olha a responsabilidade, aí você fica pensando, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas ser educador é uma responsabilidade. Ser educador é um comprometimento. Ser um professor de filosofia é ter essa consciência desse papel, dessa responsabilidade, né? Do quanto você pode estimular um aluno que pense por conta própria, que construa, né, o seu próprio lastro, né, de teorias, de afinidades, né, com determinados pensadores, ou você pode ficar arregimentando seguidores, né? Então, tudo isso, ela pode ter uma lógica perversa, como também pode ter uma lógica extremamente necessária, extremamente eficiente para a nossa sociedade, para romper com essas estruturas vigentes que tem aí na nossa sociedade. É uma forma de ruptura com o que está posto, né, com o que vem nos colocar daí goela abaixo e com que a gente se confronta o tempo todo. Principalmente a gente que não aceita esse status quo, né, que não aceita isso aí que está colocado como uma verdade acabada, mas que está lutando o tempo todo contra isso. Eu considero que o nosso papel seja esse. Nesse momento eu quero deixar aberto, né? Aqui nós já estamos nos encaminhando para os minutos finais. Eu quero deixar aberto aí para as falas de vocês, para as considerações de vocês, para os acréscimos, para os questionamentos. É um espaço que está aberto agora para a gente finalizar a nossa oficina, o nosso terceiro momento de fala. Da minha parte, professora Érica, eu quero parabenizar pela sua exposição, né? Eu acho que você trouxe muitas contribuições para o nosso encontro, para os participantes do nosso encontro. Eu acredito que essa sua preocupação em em trazer esses elementos sobre o ensino de filosofia, como sendo a questão o filosofar passa por um esforço, né, de cada um, não é o professor que vai assumir o lugar do aluno para poder o aluno aprender, porque eu estou dizendo que é assim, não é isto, né? E essa fala que você traz do Heidegger, que o desafio do ensinar é maior do que o aprender, né? Aquele que ensina a aprender, portanto, ele já deve ter passado por esse processo inicial e agora está dando as condições para que o outro possa aprender. Eu acredito que esse é o grande desafio de nós professores, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo, essa questão de que as nossas escolas, elas têm uma vocação para ensinar a ciência, para ensinar aquilo que já está previamente determinado como sendo verdades, e quando a gente chega no chão da escola, de uma certa forma, também passando pelo processo formativo que nós tivemos, a tendência da gente é querer ensinar a história da filosofia, que é o que se aproxima daquilo que se ensina na escola, que é a questão da ciência, pela própria ciência, os conteúdos já prontos, já consagrados, e a filosofia tem esse viés, que é exatamente fazer com que a gente reflita sobre a profissão, o exercício da profissão, e não simplesmente exercer a profissão, mas é pensar o ensino de filosofia, ensinando filosofia, em que a nossa tarefa não é ensinar a história da filosofia, mas criar as condições para que os alunos possam aprender os conceitos e filosofar com eles. Então, eu acho que foi de suma importância a sua fala, as suas contribuições, e a gente
faz os encaminhamentos aqui já para o encerramento. Não sei se mais alguém queria se pronunciar. Se ninguém levantar nenhuma questão, eu só convido para fazer as considerações finais do Estou nosso aberta encontro aqui de às hoje. perguntas, gente. Geralmente eu falo esperando que alguém se pronuncie, né? Que é para dar espaço. Aí Isso. estou aqui aguardando ainda. Ninguém se pronunciou, mas sinta-se à vontade, pessoal. Eu acredito, Érica, que pelo adiantar da hora, né? Começamos Acho que às talvez o 14 pessoal já horas, né? esteja meio cansado mesmo, Exato, né? exato. Já Então, esteja meio cansado. é, Acredito que seja isso mesmo. Então, eu posso fazer, então, os encaminhamentos finais, né? Posso fazer só aqui a minha despedida. Eu quero agradecer muito ao professor Hermínio pelo convite. Para mim, fiquei muito honrada, fiquei muito grata por essa participação, por poder dar a minha contribuição, né, para esse evento, e que é um assunto que me instiga muito, né? Todos os dias, porque é minha prática, né? É meu trabalho, é meu labor. Né? Então, me instiga muito a pensar: será que eu estou fazendo isso bem? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu estou sendo só uma reprodutora de conhecimento? Será que eu estou conseguindo construir, fazer uma oficina de conceitos? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que está sendo a minha prática? Então, é que a gente possa refletir sobre isso, tanto os professores como os que estão aqui, que serão futuros professores, né? Que possam fazer essa reflexão sobre esse seu lugar, esse seu papel, né, dentro do contexto da educação, né, como a gente pode, eu digo que é militar em favor da razão, em favor do conhecimento, em favor do livre pensamento, da discussão, do enriquecimento, da diversidade, das inúmeras contribuições que os inúmeros tipos de filosofia nos trazem. Eu gosto muito da diversidade, eu sou uma pessoa que adora a diversidade, admiro profundamente e aprendo muito com tudo, estou aprendendo o tempo todo, né? Então, por isso que eu escolhi a profissão de ser professora, não foi para ensinar, não. Eu digo, gente, eu não estou para ensinar, não, estou para aprender, eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo muito, eu gosto muito de aprender. Então, muito mais do que ensinar, eu aprendo. Eu considero o desafio que seja grande, né? Mas a gente vai tentando, né? Com esses eventos, com esses grupos, a gente vai se apoiando, né? Todos os professores. E, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos. Obrigada, Clisme, pelo seu feedback, né? Muito obrigada, Roberto, obrigada a todos vocês que participaram aqui, foi um grande prazer e um excelente final de noite a todos. Excelente final de noite aí, uma excelente noite para todos nós, né, que a gente possa ficar bem, possa ficar em paz. Abraço grande a todos e até uma próxima oportunidade. Eu estarei por aqui, continuarei aqui participando do evento. Quinta-feira, né, estarei numa mesa redonda, no período da manhã, não é isso, professor? É um minicurso, né? Minicurso, perdão. Minicurso que eu vou estar participando, né? Que eu vou estar na mesa, Mediação, né? vai estar mediando, Na né? mediação do minicurso. Certo, gente? Então, quem quiser participar será muito bem-vindo. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professor. A gente que agradece, em nome do Projeto Sempre Cultural Itinerante, dos grupos de estudos e do PIBID, tanto a participação da professora Érica, da professora Roberta, da professora Juliette e a participação de todos vocês, guerreiros que estão aqui conosco até esse momento, tá bom? E à noite, a partir das 19 horas, nós teremos uma mesa, né? Em que eu vou fazer uma fala, juntamente com a professora com a professora Emanuele Bezerra, né? Emanuele Bezerra. A Emanuele Bezerra vai falar sobre o cinema e o ensino de filosofia, arte, técnica e educação, e eu vou me aventurar a fazer uma fala sobre a educação para a resistência no contexto da sociedade tecnológica a partir do pensamento de Theodor Adorno. Então, sintam-se todos convidados para participar conosco deste momento da noite. Amanhã pela manhã nós teremos a presença do professor
Maurício Fernandes, lá da UFPI, né? Lá da UFPI, que vai ministrar um minicurso com o título Educação, Ética e Tecnologia, Notas para uma Antropologia Normativa, tá certo? Então, a partir das 8h30 da manhã. E amanhã à tarde nós teremos as oficinas, uma oficina do professor Santiago Pontes, que vai ser sobre metodologias para o ensino de filosofia no ensino médio, e a professora Roberta, juntamente com a Juliette, vão dar continuidade com a oficina, o ensino de filosofia e a BNCC, construir possibilidades para o diálogo sobre gênero no espaço escolar. Então, sintam todos, mais uma vez, abraçados por nós e convidados para participar dos demais momentos que teremos, né, hoje à noite, amanhã e quinta-feira. Um abraço a todos.